Paz do Senhor, meu amado irmão, estamos aqui mais uma vez para compartilhar a palavra do Senhor. Eu louvo a Deus pela sua vida, pela vida da sua família, eu louvo a Deus pela vida dessa igreja, pelos tempos que nós estamos passando, porque temos aprendido a depender de Deus, a depender da sua mão, da sua força, e nós, nesses dias, nós estamos experimentando. O Espírito Santo tem falado às igrejas, e você que está atento a tudo aquilo que Ele tem falado, eu creio que você está recebendo de Deus. Nesses dias nós estamos falando que nós não devemos desperdiçar a nossa vida. Nós temos uma única vida, e essa vida ela deve ser gastada em prol daquilo que Deus tem para as nossas vidas. Não desperdice a sua vida. Nós temos falado nessa série de 3 palavras que nós precisamos conhecer quem nós somos. Você precisa conhecer quem você é, porque dessa forma você não vai desperdiçar a sua vida. Conhecer quem você é, saber que existe uma identidade, e essa identidade ela está escondida em Cristo. E toda vez que você se aproxima de Cristo, Ele vai revelando quem você é na verdade. E quando nós entendemos quem nós somos, nós conhecemos quem nós somos, nós entendemos que nós somos filhos de Deus. A sua identidade é ser um filho de Deus. E quando você entende que você é um filho de Deus, você valoriza a vida que Deus te deu. Após conhecer, nós falamos, na semana passada, que nós precisamos entender o que é ser um filho de Deus. Entender, esse propósito de Deus em nossas vidas. Então nós conhecemos quem nós somos e nós experimentamos e vamos avançando a conhecer o propósito de nossas vidas. Quando você entende o propósito da sua vida, você também não desperdiça essa única vida que você tem para viver. Com entender o propósito de Deus, é entender que tudo que você faz deve glorificar o nome do Senhor. Tudo que você faz deve ser para o louvor da sua glória, em Cristo Jesus. Então você vive para glorificar a Deus. É de fé em fé, de glória em glória que você vai vivendo e a sua vida ela glorifica a Deus. Então agora você tem um crivo. Se aquilo que eu estou fazendo glorifica a Deus, é porque eu estou vivendo o meu propósito. Se aquilo que eu estou envolvido não está glorificando o nome do Senhor, é porque eu não estou vivendo o meu propósito. E viver o propósito de Deus é saber, é cumprir os mandamentos dele. Jesus, ele resume todos os seus mandamentos lá em João 15, ele fala o seguinte, olha, o meu mandamento é este, que amei-vos uns aos outros, como vos amei. Então, viver o propósito de Deus é entender que a minha vida deve ser gasta em prol de outras pessoas. Quando eu estou vivendo em prol de outras pessoas, eu estou vivendo a minha verdadeira vida. A base dessas 3 palavras está lá em Mateus 16, o verso 25, que fala o seguinte, porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida por amor a mim, achá-la-á. Então, quando eu amo a Deus verdadeiramente, de toda a minha alma, de todo o meu entendimento, de todo o meu coração, com tudo que eu tenho e que eu sou, eu estou experimentando o propósito de Deus em minhas vidas. E toda vez que eu aproximo de Deus, Ele me direciona para a vida de outras pessoas. Então, quando eu gasto a minha vida em prol de outras pessoas, eu estou glorificando o nome do Senhor. Os meus atos glorificam o nome do Senhor Jesus. Então, isso é entender o propósito de Deus na sua vida. Primeiro eu conheço que eu tenho identidade de filho de Deus, que eu sou amado por Deus, e dessa forma eu entendo que os meus atos devem glorificar o nome do Senhor. Esses atos devem ser regados de amor, cheios de graça, cheios da alegria que vem do céu na vida de outras pessoas. E quando eu entro nessa área, eu estou vivendo o propósito de Deus na minha vida. Amém? Glória a Deus. E essa última palavra nós vamos falar sobre viver. Primeiro você deve conhecer, depois entender os propósitos de Deus e agora viver os planos de Deus para a sua vida. Hoje você vai ouvir sobre viver os planos, como eu posso viver os planos de Deus.
Para exemplificar, querido, é como se um adolescente quisesse saber qual é o propósito da sua vida, ou então um propósito em determinada área, por exemplo, na área profissional. Ele fica ali naquele período, né, escutando influências, tanto dos pais, como dos tios, como da igreja, né, o que ele vai fazer como um profissional. E lá ali na adolescência, né, ele vai entrando no ensino médio, ele descobre, não, eu quero ser um engenheiro. Eu quero ser um engenheiro. Então, ele conhece. Agora, depois, ele vai entender o que é ser um engenheiro. O que é isso, querido? É quando ele entra na faculdade. Ele passa 5 anos ali estudando, né? Ali na faculdade, dando o seu melhor para entender o que é ser um engenheiro. Quando ele entende o que é ser um engenheiro, agora ele passa a viver a sua profissão. Ele começa a viver, ele se torna um profissional e começa a trabalhar na área que ele escolheu. Você entende? Conheceu, entendeu e agora está vivendo. Querido, similar a esse pensamento é aquilo que Deus tem para nós. Primeiro, eu preciso conhecer quem eu sou. Depois eu preciso entender e agora eu preciso viver esse projeto. Eu preciso viver esses planos. E nessa palavra, eu queria falar de algumas chaves, de alguns níveis que você precisa entender para viver todo o propósito de Deus na sua vida. O texto base de hoje está lá em Romanos, capítulo 8, o verso 18 e 19, que fala o seguinte: considerando que nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada, a natureza criada aguarda com grande expectativa que os filhos de Deus sejam revelados. Considero que nossos sofrimentos, que esse processo que nós estamos passando, entendendo o propósito de Deus e vivendo esse propósito em nossas vidas, não pode ser comparado com a glória que será revelada. Meu irmão, existe uma glória tão grande, existe algo tão grande que vai acontecer na sua vida, que nada que você está passando, por mais que seja difícil, por mais que você sinta que está na beira da morte, não pode ser comparada ou igualada àquilo que Deus tem reservado para a sua vida. Olha que coisa grandiosa. Existe uma glória futura que virá sobre a sua vida, você já tem experimentado dela, mas nada se compara ao breve e momentâneo sofrimento que você está passando agora. Olha, a palavra fala no verso 19, a natureza criada aguarda com grande expectativa que os filhos de Deus sejam revelados. Você tem uma identidade, você é filho de Deus e a glória vai ser manifesta quando você assumir a sua identidade, a natureza criada, aquilo que Deus criou, os seres humanos, tudo que Deus criou, espera para que você que está escutando essa palavra se revele como filho de Deus. Meu irmão, isso é grandioso demais. Para que você viva isso, querido, você precisa morrer para quem você é. Você precisa morrer. Deus ele trouxe um avivamento no nosso meio. Deus trouxe uma onda de crescimento no nosso meio. E muitas vezes, querido, você se sente desmotivado, muitas vezes você se sente aquém daquilo que Deus está fazendo. Se você está assim, meu irmão, eu queria falar para você que você precisa morrer. Você precisa morrer para si. Você precisa perder a sua vida. Quando você perder a sua vida, querido, você vai ganhar. Está se sentindo desanimado? Você acha que a sua liderança não tem sofrido efeito? Você não quer ler a palavra? Você não quer se debruçar em oração? Falo para você que você precisa morrer, meu irmão. Porque aquilo que Deus vai fazer no nosso meio é algo grandioso. E aquele que não morrer, não vai perder a sua vida para esse mundo e ganhar a sua vida em Cristo. Então morra. Morra para si e deixe o Espírito resplandecer na sua vida. Amém? Primeira coisa, querido, para você viver os propósitos de Deus. Primeiro, você precisa entender que para viver os propósitos de Deus,
A sua vida ela tem que ser guiada pelo Espírito. Se quando eu falo de Espírito, querido, você tem que entender que existe uma vida vivida na carne. Existe o homem que vive na carne e existe o homem que vive no Espírito. O homem que vive na carne vive a largo dos propósitos eternos de Deus em sua vida. Porque ele vive de acordo com as suas paixões, ele vive de acordo com as suas vontades, ele vive de acordo com os seus sonhos, que são sonhos pequenos, que são sonhos medíocres, para aquilo que Deus vai trazer em sua vida. Mas, quando você é guiado pelo Espírito, você experimenta o projeto, os planos de Deus para a sua vida. Então, a primeira coisa para você viver, depois de entender e conhecer os propósitos de Deus na sua vida, é entender que a sua vida agora ela é guiada pelo Espírito Santo de Deus. Olha, viver uma vida de carne leva você à morte, mas viver uma vida em Espírito leva você à vida. Querido, quais são as funções do Espírito? O Espírito tem 3 funções: comunhão, intuição e consciência. A comunhão, querido, a comunhão é estar junto. O Espírito, ele comunga com o nosso. É como se você estivesse numa praça, sozinho, e tivesse um banco lá. E quando você senta nesse banco, alguém vem sentar do seu lado e você começa a conversar. Essa comunhão que você tem com o Espírito vai transformando a sua vida. Essa comunhão, ela traz cura na sua vida. Então, a primeira função do Espírito é a comunhão, você se conectar com Deus. A palavra do Senhor fala que Deus é Espírito. E os seus adoradores devem adorar Ele em espírito e em verdade. Então, o homem que não conhece a Deus, ele não entende os propósitos e as profundezas que há em Deus. Por quê? Porque ele não tem o Espírito. Quando você aceita o Senhor Jesus, esse Espírito que estava morto ressurge e ele vem comungar com você. Ele vem ter comunhão com você e dessa forma a sua vida é transformada. Outra função do Espírito é a intuição. A intuição é aquela força, é o impelimento, o impulsionamento que vem do Espírito. Às vezes você está passando numa rua e Deus fala, olha, pare na casa de tal irmão. Ou então Deus vem falando ao seu coração para que você sente com o irmão, para que traga uma palavra. E quando nós compartilhamos essa palavra, que é impelida pelo Espírito, querido, que é impulsionada, nós temos a intuição do Espírito, querido. Essa palavra, ela vai testificar na vida de outras pessoas. Então, é uma outra função do Espírito. E a terceira, querido, é a consciência. Consciência, querido, é entender ou saber o que é certo, o que é errado. É o conhecimento. Lembra do homem no Éden? Vocês vão ter conhecimento daquilo que é o bem e o mal. Mas só que o homem pecou e o homem, pela sua decisão, ele decidiu tomar um rumo na sua vida. Ele não dependeu do Espírito, ele não ouviu a consciência do Espírito. Então, uma das funções do Espírito na sua vida é a consciência, de saber o que é certo e o que é errado. Quando você quer viver os propósitos de Deus, querido, o sim e o não pertencem mais a você. A vontade de fazer algo não pertence a você. Sabe quem pertence? Ao Espírito Santo de Deus que habita em você. Então, querido, entender e viver esses propósitos de Deus é entender que eu preciso ser guiado pelo Espírito. É através do novo nascimento. O que é que Jesus falou para o Nicodemos? Olha, vocês vão nascer no Espírito novamente. E dessa forma, a minha vida vai ser guiada pelo Espírito de Deus que habita em mim. Lá em Romanos, capítulo 8, o verso 16 e 17 fala o seguinte, o próprio Espírito testemunha ao nosso Espírito que nós somos filhos de Deus. O Espírito, a todo momento, ele está testemunhando que você é filho de Deus. A criação não está esperando que os filhos de Deus sejam revelados e a todo momento o Espírito Santo está falando ao seu coração. Quando você acorda, ele fala, você é um filho amado, você é um filho de Deus. Quando você está na vitória, então quando você está perdendo, ele olha para você e fala, você é um filho de Deus. A todo momento ele está demonstrando, ele está expondo para nós quem nós somos em Deus. Nós somos filhos do Pai, Abba, Pai. Verso 17, se somos filhos,
somos herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se de fato participamos dos seus sofrimentos, para que também participamos da sua glória. Então, a todo momento, querido, o Espírito, ele mostra quem você é. Você é um filho de Deus. E quando eu entendo que eu sou um filho de Deus, eu entendo que há uma herança reservada para mim. Eu sou co-herdeiro. Então, aquilo que Cristo experimenta, eu experimento também. Há uma diferença entre o Cristo dos Evangelhos e o Cristo de Romanos. A Bíblia fala lá nos Evangelhos que Cristo era o unigênito de Deus, o único filho que Deus tinha. Que a única criação, que na verdade era que Deus considerava como filho. Mas só que em Romanos nós vemos que ele é o primogênito. Então há uma diferença entre ser unigênito e ser primogênito. Através da sua paixão, através do seu sofrimento em Cristo, ele sai da posição de único para ser da posição de primeiro, de mais um. Ele foi o primeiro dos filhos de Deus. Você entende isso? Então, Jesus ele sai da sua posição de privilégio, de ser o único, para ser o primeiro de muitos irmãos. E tudo aquilo que Jesus tinha acesso, tudo aquilo que Jesus experimentava, nós, através dele, nós podemos viver esses propósitos de Deus. E dessa forma, a nossa vida, ela não é desperdiçada. Entenda, querido, que o Espírito Santo te chama para viver algo extraordinário. O Espírito Santo testifica que você é filho de Deus e nos leva a viver aquilo que é incomum, a viver e experimentar do sobrenatural de Deus. Eu tenho experimentado do sobrenatural de Deus. Quando o Espírito me leva a fazer algo, eu fico imaginando e pensando, às vezes até eu calculo e falo, será que é isso? E quando eu me lanço, quando eu creio naquilo que Deus tem para mim, as coisas acontecem e eu falo, somente Deus. Deus pode fazer o impossível. O Espírito Santo, quando você vive uma vida no Espírito, você vive uma vida extraordinária, fora do comum, fora do ordinário. Querido, extraordinário é o que não se adequa àquilo que é geral, aquilo que é ordinário, aquilo que é medíocre, aquilo que é comum. Querido, a vida que tinha para você ser vivida na carne, uma vida, um homem natural, querido, era uma vida medíocre, era uma vida ordinária. Mas através do Espírito, querido, ele nos leva a viver o sobrenatural. Ele nos leva a viver o extraordinário, o inimaginável. Olha o que está escrito lá em 1 Coríntios 2, do verso 9 ao verso 12. Todavia, como está escrito, nem olho viu, nem ouvido ouviu, mente alguma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. Olha, querido, algo grandioso. O Espírito Santo te leva a viver o que nem olho viu, nem ouvido ouviu, nem jamais penetrou na mente ou alguém que poderia imaginar nada, querido. Quando você vive pelo Espírito, você vive extraordinário. O verso 10 fala o seguinte, de 1 Coríntios 2, mas Deus revelou por meio do Espírito. O Espírito sonda todas as coisas, até as coisas mais profundas em Deus, pois que dentre os homens, quem conhece as coisas dos homens, a não ser o Espírito que há no homem? Dessa forma, ninguém conhece as coisas de Deus, a não ser pelo Espírito de Deus. Verso 12, nós, porém, não concebemos o Espírito do mundo, recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que procede de Deus, que entendemos que as coisas de Deus nos têm dado gratuitamente. Querido, é através do Espírito Santo que você experimenta tudo o plano de Deus para a sua vida. É através do Espírito. No verso 10 fala que por meio do Espírito
O Espírito sonda todas as coisas. O Espírito, querido, ele conhece as profundezas de Deus, o propósito eterno de Deus. E quando pelo Espírito, nós estamos no Espírito, querido, o Espírito nos leva às profundezas de Deus, ao coração de Deus, à mente de Deus. Então é através do Espírito que nós experimentamos o sobrenatural. E no finalzinho do verso 12 fala o seguinte, ó: Deus nos tem dado gratuitamente. E nós vamos para o segundo ponto. O primeiro é que a sua vida deve ser guiada pelo Espírito. E a segunda, querido, que a sua vida deve ser vivida na graça de Deus. Tudo aquilo que Deus planejou na sua vida, tudo aquilo que Deus tem para você, querido, é através da sua graça. É através da graça de Deus. No verso 12, no finalzinho, fala que entendemos que as coisas de Deus nos têm dado gratuitamente. Gratuitamente, querido, é a graça. Você vive os propósitos eternos de Deus na sua vida através da graça que há em Cristo Jesus. É pela graça, querido. Quando nós vivemos pela graça, nós entendemos, querido, que não é de acordo com as nossas habilidades. Deus vai te levar para o extraordinário, mas não é pela capacidade que você tem, não é pelos seus dons, não é pelo aquilo que você conhece de mundo, não é, querido. É pela graça de Deus. Olha o que está escrito lá em João 15:5. Eu sou a videira, vós sois as varas. Quem está em mim e eu nele, dá muito fruto. Então, quando nós vivemos o propósito de Deus, nós damos frutos, nós frutificamos e outras pessoas são alimentadas. Mas olha o que está falando no final do verso. Porque sem mim, nada podes fazer. Sem Cristo, sem a videira verdadeira, você não pode fazer nada, querido. Não é de acordo com aquilo que você sabe, não é de acordo com as suas habilidades, mas é de acordo com a graça de Deus que eu vivo, que eu experimento dela. Eu estou enxertado em Cristo. Quando eu estou em Cristo, eu experimento dessa vida. Quando eu estou em Cristo, eu experimento de uma vida ser guiada pelo Espírito Santo de Deus. Você entende, querido? Que não é de acordo com aquilo que você sabe, com aquilo que você pode fazer, com a força do seu braço, querido. É de graça. É através da graça que eu vivo os propósitos eternos de Deus na minha vida. Querido, o que a Bíblia fala sobre os nossos atos? Lá em Isaías 64 fala o seguinte, olha: mas todos nós somos como o imundo, e todas as nossas justiças como um trapo de imundícia, e todos nós murchamos como a folha, e as nossas iniquidades, como o vento, nos arrebatam. A Bíblia está falando, querido, que os nossos atos, aquilo que nós podemos fazer, os nossos atos de justiça, são como trapos de imundícia. Ou seja, são desprezíveis diante de Deus. Não é aquilo que você pode fazer que vai chamar a atenção de Deus, mas é o quanto você depende dele que chama a atenção dele. Não é aquilo que você pode realizar, mas é aquilo que Deus ele pode realizar na sua vida. Você precisa entender aquilo que Deus pode fazer através da sua vida. Quando você perde o controle, você experimenta de tudo aquilo que Deus tem para você e você é guiado nesse rio que flui. Amém? E em Isaías, prosseguindo no verso 8, Isaías 64, verso 8, fala o seguinte, olha: mas agora, entendendo, que os nossos atos, você não pode se justificar diante de Deus, que quando você, com as suas habilidades, você não pode viver os propósitos de Deus. Mas entendendo isso, mas agora, o Senhor, Tu és o nosso Pai. Olha a identidade de filho entrando mais uma vez. Mas nós o barro e Tu o nosso oleiro, e todos nós a obra das Tuas mãos. Meu querido, você está na mão de Deus, meu irmão. Você tem sido cuidado pelo Senhor. Você é um vaso na mão do oleiro. Ele que faz na sua vida. Ele que está interessado em fazer algo grandioso na sua vida. Você é simplesmente um vaso. Amém? Entenda isso, querido. Que você é um vaso. Viva pelo Espírito e viva pela graça de Deus. Quando nós vivemos dessa forma, nós estamos vivendo os propósitos de Deus nas nossas vidas. Querido, outra coisa também que você precisa entender é que você vive pela fé. Deus,
Ele tem planos perfeitos. Lá em Provérbios 16:1 fala o seguinte: ao homem pertence os planos do coração, mas do Senhor vem resposta da língua. Do Senhor vem a resposta. Então, querido, você pode fazer plano, mas é do Senhor que vem a resposta. É do Senhor que vem a resposta para viver o extraordinário na sua vida. Deus, Ele tem planos. Muitas pessoas, querido, caem naquela questão do determinismo. Lembra lá dos indianos que ele tem um karma, né? Eu nasci dessa forma, então eu vou viver a minha vida inteirinha dessa forma. Está determinado para mim. Mas eu queria falar para você que com Deus, querido, é diferente. Deus, Ele tem um plano. Um plano é uma bússola. Um plano é uma direção. Mas esse plano, querido, você pode escolher vivê-lo ou não. Deus, Ele escreve os seus planos. É como se Deus fizesse um esboço, como Deus fizesse um desenho da sua vida. E você vai escolher se você quer viver esses planos ou você simplesmente vai apagá-los. Amém? Então entenda que você deve viver através do Espírito, através da graça e viver pela fé. Creia naquilo que Deus pode realizar na sua vida. E por último, querido, é entender que a sua vida, você deve ver sabendo que uma geração espera pelo manifestar de Deus na sua vida. Uma geração, um povo, uma sociedade, uma cidade, espera para que você assuma a sua posição em Deus. Lá em Romanos, o verso 8:19 fala o seguinte: olha, a natureza criada aguarda com grande expectativa que os filhos de Deus sejam revelados. Todos esses processos que você passa, querido, é porque há pessoas esperando para que você assuma a sua posição. Há pessoas esperando serem abençoadas quando você assumir a sua posição de filho de Deus. E todo esse processo, querido, nós passamos por algumas dificuldades. Mas por que nós passamos por alguns sofrimentos? Lá em 2 Coríntios, capítulo 1, verso 6, fala o seguinte, mas se somos atribulados para a vossa consolação e salvação, ou se somos consolados para a vossa consolação, e a qual se opera suportando com paciência as mesmas aflições que nós também padecemos. O apóstolo está falando, querido, que todo o sofrimento que ele passou, que aqueles grandes homens de Deus passaram, era para consolação e salvação de outras pessoas. Entenda que tudo aquilo que Deus colocou na sua vida, você vai passar por algumas aflições, mas é para salvação e consolação na vida de outras pessoas. Isso é viver os propósitos de Deus. Entenda, meu irmão, entenda. Eu encerro essas três palavras falando que a sua vida não vai ser desperdiçada. Olha, Deus te chama para um grande propósito. Devemos saber que nós somos filhos de Deus. Devemos entender que tudo que fazemos devemos glorificar o nome do Senhor. Devemos viver o extraordinário de Deus através do Espírito Santo de Deus. E tudo isso acontece através da graça de Deus em Cristo Jesus. Você vai experimentar do extraordinário. A sua vida não vai ser desperdiçada. Eu queria orar por você, queria que você ficasse de pé. Senhor Jesus, eu coloco cada irmão, eu coloco essa igreja dentro da Tua presença. Eu declaro em nome de Jesus, ó Pai, que os Teus filhos não desperdiçarão as suas vidas. Eu declaro que há um plano, eu declaro que há um projeto, eu declaro que há uma boa obra que o Senhor começou na vida dos seus filhos e essa obra há de se findar. Eu declaro em nome de Jesus que os seus atos, ó Deus, glorificam o nome do Senhor. Eu declaro, Senhor Jesus, ó Pai, que dependem do Espírito. Eu declaro que são guiados pelo Espírito Santo de Deus. Vivem na graça, Senhor Jesus, ó Pai. Vivem pela fé. Ó Deus, sem fé é impossível agradar a Deus. E quando nós cremos em tudo aquilo que Deus, que o Senhor tem para nós estamos agradando. E dessa forma, a nossa vida, ela é sendo gastada para trazer consolo e salvação na vida de muitos. E eu declaro um crescimento. Eu declaro em nome de Jesus, ó Pai, multidões
vindo, Senhor Jesus, ó Pai, para o encontro do Senhor. E eu declaro que cada irmão dessa igreja é um instrumento separado por Deus para viver o Teu extraordinário, em nome de Jesus. Aleluia! Eu creio que você foi abençoado com essa série de 3 palavras. Não deixe de compartilhar aquilo que Deus tem falado ao seu coração. Compartilhe essa palavra com seus amigos. Compartilhe essa palavra no seu trabalho, com seus vizinhos. Amém? Deus te abençoe. Após essa palavra, nós teremos uma palavra da pastora Ruth. Fique ligado aí e receba de Deus. Eu te amo e Deus abençoe. Amém. A graça e a paz do Senhor Jesus, amada igreja, é com muito prazer e alegria que eu venho trazer uma palavra aos vossos corações, aquilo que o Senhor tem queimado no meu coração, como igreja do Senhor, porque estamos atravessando os dias difíceis, mas cremos num Deus todo-poderoso que fez os céus e a terra, um Deus que não nos desampara, que está sempre ao nosso lado. E eu quero dizer que eu estou feliz de poder ver os irmãos. Saber que os irmãos vão ouvir a minha voz, saber que os irmãos vão me ver e que eu vou poder ver os irmãos. Estamos tendo a célula virtual, tem sido uma bênção, a nossa célula foi uma bênção, tenho notícias das outras células também. Eu creio que a igreja do Senhor continua viva, a igreja do Senhor continua ativa, o Espírito do Senhor é sobre nós e jamais nos desamparará. Eu quero ler a palavra do Senhor Jesus aqui para a nossa meditação, o Salmo 146. Diz a palavra do Senhor assim: Louvai ao Senhor, ó alma minha, louva ao Senhor. Louvarei ao Senhor durante a minha vida, cantarei louvores ao meu Deus enquanto eu for viva. Não confieis em príncipes, nem em filhos de homem, nem em quem não há salvação. O versículo 5 diz: Bem-aventurado aquele que tem o Deus de Jacó por seu auxílio e cuja esperança está posta no Senhor, seu Deus, o que fez os céus e a terra, o mar e tudo quanto neles há, e o que guarda a verdade para sempre, o que faz justiça aos oprimidos, o que dá pão aos famintos, solta os encarcerados, o Senhor abre os olhos aos cegos, o Senhor levanta os abatidos, o Senhor ama os justos, o Senhor guarda os estrangeiros, sustenta o órfão e a viúva, mas transtorna o caminho dos ímpios. O Senhor reinará eternamente. Aleluia. Essa palavra rica e poderosa da parte do Senhor Jesus diz para que nós não confiemos em príncipe. E aí em outra parte que diz: não confieis em cavalos. Uns confiam em cavalos, outros confiam em carros, mas nós fazemos menção do nome do nosso Deus. Nós confiamos no Senhor. Estamos atravessando dias difíceis, mas não é a cura para a pandemia, não é a estabilidade nacional que vai trazer a nossa paz. A nossa paz e o nosso descanso está no Senhor Jesus. Aqueles que confiam no Senhor são como os montes de Sião que não se abalam, mas permanecem para sempre. Eu tenho certeza de que o Senhor tem cuidado de você. O Senhor tem suprido as suas necessidades. O Senhor tem te guardado, tem te imunizado, a você e a sua família. E a minha oração é que o Espírito Santo do Senhor encontre todos os dias na sua vida guarida. Todos os dias você possa estar se alimentando da palavra do Senhor. Ontem à noite, ao terminar de ler os Salmos, que foi uma direção dada pela pastora Magda, meu coração se alegrou. E eu quero perguntar para você: você está lendo os Salmos? Já terminou também de ler os 150 Salmos? Você está lendo a palavra do Senhor? Faz de contínuo a tua palavra no seu coração? O salmista Davi diz: guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Que o Espírito Santo do Senhor possa te guardar, você e toda a sua casa. Que não venha sobre ti frieza, desânimo. Que seja sobre ti a graça do Senhor.
Que seja sobre a sua casa a provisão, a proteção do Senhor, seu Deus. Que Ele te guarde, te proteja em todos os seus caminhos. Sejam firmes, permaneçam fiéis, que o Senhor continuará fiel para com cada um de nós. Amém? Um grande beijo, amo os irmãos, estou com muita saudade de todos vocês.